E olá você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e essa é mais uma leitura de texto do livro Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 6, item 2, alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como a separação e dissociação. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou o dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projeta, continuas atacando-o porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência, e assim imaginas teres te posto a salvo. Olha que interessante isso, né? Então a gente desassocia a nossa função ativa, na verdade, né? No julgar e no projetar. E quando a gente dissocia a nossa consciência de que a gente é parte disso, a gente está. É como se a gente estivesse escondendo da gente essa projeção, essa separação e essa dissociação. Portanto, a gente acha que não faz isso, mas é porque a gente se dissociou disso. Muito interessante, né? Nunca tinha parado para refletir a respeito disso. E todos os lugares que a gente gosta de ser superior a tudo e a todos, vamos destruir e descriar tudo isso agora. Vamos, todos os lugares que a gente projeta, achando que o que a gente projeta está no outro e não na gente, vamos destruir e descriar tudo isso. Então, agora é o espaço de a gente assumir total responsabilidade sobre o que a gente pensa, sente e faz, e projeta e separa e dissocia, é um osso duro, né, de roer. Voltando ao texto. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor, entre aspas, do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre o meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais.
Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente, na mente dele. Estendendo e retendo as extensões do pensamento de Deus na mente de Deus. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmo. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. E nós estamos prontos para perceber isso agora? Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste, e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. E interessante, né, que cada vez que eu leio esse texto, é como se eu me sentisse ouvindo essa voz, né, o tempo todo, né, voltando para casa o tempo todo. É uma satisfação muito grande ler esses textos e gravar com vocês, sabendo que em algum momento, nesse espaço-tempo em que a gente está vivendo, vocês também vão acessar isso, e quem mais vai acessar isso? E nós estamos todos acessando isso, e essa leveza que eu sinto, eu espero que seja que vocês sintam também. Essa percepção de que a gente está sendo conduzido de volta para casa. É muito gostoso. E voltando ao texto, o Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso, porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu.
O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as suas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite à tua mente convergir com a sua, com a mente de Deus, né? A nossa com a de Deus. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem, assim a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. Uau, isso é muito interessante, né? É como se a gente tivesse também que colocar isso para fora, já que essa é a única maneira que a gente tem de perceber, já que a gente não percebe dentro, né? Já que a gente projeta tantas coisas, e se a gente passar um filminho, né? Se a gente projetar esse filminho da grande paz do reino na nossa mente para sempre, né? E aí, dessa forma, a gente ficar ciente dela. De certa maneira, é o que eu percebo que o livro faz com a gente, né? Olha, ouve essas palavras, assiste esse filminho que eu tô contando para vocês. E aí, quem sabe, olhando fora, você se dê conta, né? Se conscientize, traga isso para dentro, né? Elimine os filtros que impedem você de ver isso e introjete novamente, né? É assim que muitas vezes também se perpetuam todas as mentiras na nossa sociedade, todas as falsas mensagens, também é feito assim. Um filminho, uma história contada, e para quantas a gente deu atenção? Para quantas a gente ouviu? E para quantas a gente fez questão de introjetar, que nem era por nosso maior benefício? Então, quando a gente tem essa sensação de leveza, qual é o valor de a gente não colocar para dentro a leveza e ficar só com o peso? Essa é sempre que me faz questionar aquilo que eu vou consumir de conteúdo, seja na internet ou na televisão. Se eu não sentir leveza naquilo, certamente é algo que eu vou parar de assistir, ou parar de ler, ou parar de consumir. Porque, de certa maneira, muitas vezes eu já tenho essa percepção mais fácil, né, do que é, é beneficial para mim. E é uma prática, né, gente? Então, para encerrar essa sessão, o último parágrafo é o seguinte: o Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só.
E essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que tenha sido uma contribuição para você, assim como foi para mim. Nós nos vemos na próxima leitura. Um forte abraço e até lá!